Olá, para quem não me conhece, meu nome é Carol e eu sou psicóloga clínica. Hoje o vídeo é para quem está estudando análise do comportamento. Para você que está com dúvida, ainda tem muita dúvida de identificar o que é reforço negativo, reforço positivo, punição positiva, punição negativa. Vamos começar por partes, A melhor forma de descomplicar esses termos seria aprender por partes. Primeiro, aprender o que é reforço e o que é punição. De modo popular, se a gente for pegar, o que as palavras reforço e punição traz de modo popular e o que o termo positivo e negativo traz de modo popular, a gente pode acabar cometendo um erro grave, certo? Confundindo muitas coisas. Então, o primeiro passo é esse: identificar o que é reforço e o que é punição. Reforço é tudo aquilo que acontece depois do comportamento, que faz com que aquele comportamento volte a acontecer ou aconteça com maior frequência. E punição é aquilo que acontece depois do comportamento e que diminui a frequência do comportamento, Então, se a pessoa emite um comportamento, emite de novo, ou seja, ela tem uma frequência alta em emitir aquele comportamento, significa que está tendo um reforço depois desse comportamento, tá bom? E se a pessoa fazia algo e deixou de fazer ou diminuiu a frequência de fazer aquilo, então seria a punição. Isso eu tô falando de forma muito simples, Eu tô resumindo muito o que quer dizer os termos para ficar uma coisa mais compreensível. Então, um exemplo: uma criança que chora toda vez que quer comer doce antes do almoço. Se ela chora todas as vezes que ela quer comer um doce antes do almoço, alguma coisa está acontecendo depois ali que ela chora, que está fazendo com que ela continue fazendo. Então, o que está acontecendo depois é um reforço ou uma punição, Então, se está continuando, se está aumentando a frequência, a intensidade, é reforçador, E os reforçadores, tanto os reforçadores quanto as punições, podem ser consequências diretas do comportamento ou indiretas. Um exemplo é quando a gente toca algum instrumento musical porque a gente gosta de ouvir o som desse instrumento. A consequência é a consequência direta do comportamento. Eu toquei uma flauta, eu toquei um violão, eu toquei uma guitarra e ouvi o som dessa guitarra, desse violão, dessa flauta e volto a tocar porque o som desse instrumento me agrada. É uma coisa direta. Porém, se eu toco um instrumento musical, mas o que faz com que eu volte a tocar é que eu estou ganhando algum dinheiro, ou que eu estou ganhando aplausos, ou que eu estou ganhando fama, ou qualquer uma dessas coisas, aí o reforçador está sendo indireto, Não é uma consequência direta do comportamento, porque o comportamento não gerou aquilo, mas é uma consequência que acontece logo após o meu comportamento, que faz ele voltar a acontecer. Então, isso é reforço. Se diminui, é punição. Então, se eu estava tocando, toda semana eu vou lá no bar, toco aquele violão, aquele acústico, enfim. E aí as pessoas começam a me vaiar, por exemplo. As pessoas estão me vaiando e eu começo a ir menos nesse bar ou nesse restaurante. Eu diminuo a frequência de lá tocar o meu instrumento. E aí as pessoas continuam vaiando toda vez que eu vou diminuindo de ir. Isso é um reforço ou uma punição? Se reduz o comportamento, é punição. Se aumenta, é reforço. Então, essa é a primeira coisa que é preciso entender, porque o que eu vejo quando eu estou ensinando isso para as pessoas, reforço e punição, a confusão é muito grande com relação a isso, Qual é o reforço, qual é a punição? Principalmente quando elas tentam aprender logo de cara o que é reforço negativo, reforço positivo, punição positiva, punição negativa. E quando as pessoas começam a querer entender tudo de vez, elas se confundem até mesmo nessa primeira parte, Que é o básico. O básico que você precisa saber é isso. O que é reforço e o que é punição. Isso é básico do básico. Se você confunde reforço e punição, você está errando no básico. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. E aí, depois, você vem aprendendo o que é reforço positivo e reforço negativo.